Seguindo a nossa aula de processo civil, falaremos agora então dos testamentos e dos codicilos. Vamos primeiro dar uma trabalhada com alguns conceitos, porque essa parte da matéria ela é mais conceitual. Então a gente vai ouvir falar muito no tal do testamento cerrado. Essa é uma característica de um tipo de testamento. Eu tenho testamento aberto e eu tenho testamento cerrado, também chamado de testamento fechado. Então, assim como as outras formas de testamento, originou-se no direito romano. Então já é algo bem antigo, regulado no Código Justiniano, em que quase todas as legislações essa forma é prevista, não sendo admitido só na Alemanha e na Suíça. Então, algumas curiosidades, algumas características. O testamento cerrado, por possuir caráter sigiloso, também é chamado de testamento secreto e testamento místico. A grande vantagem desse tipo de testamento é possuir um caráter sigiloso, que garante a vontade do testador, que garante que a vontade do testador permanecerá ignorada até que ocorra a morte e o seu testamento seja aberto. Então, quando a pessoa faz esse testamento cerrado, ele fica fechado até a sua morte. E aí aquele interessado deve pegá-lo e levar até o cartório para que se faça a abertura do testamento. Para que se faça a abertura do testamento. Ele não pode, sob hipótese nenhuma, sob pena de nulidade, estar violado. Não pode estar violado. O testamento cerrado é composto por duas formalidades independentes. São elas: o escrito, que contém as disposições de última vontade, a escritura particular, e o auto de aprovação, que é um instrumento público de aprovação, quando se vai no tabelionato lá e se diz, ó, esse aqui é um testamento cerrado, eu quero que dê validade a ele. Então ele vai ser fechado e só pode ser aberto quando for efetivamente ou quando ocorrer a morte do testador. A cédula testamentária e o auto de aprovação possuem natureza diversa e são formalidades realizadas em momentos distintos, obedecendo a requisitos diferentes e submetendo-se a solenidades específicas. Em princípio, não possuem sentido isoladamente, mas se complementam. Assim, nasce o testamento cerrado. No testamento cerrado, desde o momento em que o testador entrega ao tabelião a cédula testamentária na presença de duas testemunhas, a solenidade não pode ser suspensa ou interrompida. Então, depois que é feita essa solenidade, ela não pode ser interrompida. E a gente coloca aqui alguns exemplos, né? A não ser em casos excepcionais, como a ocorrência de breves e momentâneas interrupções por falta de energia, remediar necessidades físicas do testador ou uma das suas testemunhas e para atender algum telefonema urgente. Então, regra geral, quando se inicia o procedimento, até para evitar qualquer tipo de fraude, não é mais suspenso. O primeiro artigo sobre essa matéria é o artigo 735, que fala: recebendo o testamento cerrado, o juiz, se não achar vício externo que os torne suspeito de nulidade ou falsidade, o abrirá e mandará que o escrivão o leia na presença do apresentante. O apresentante é aquele que tinha ciência do testamento e foi lá e levou em juízo. Do termo de abertura constará o nome do apresentante e como ele obteve o testamento, a data e o lugar do falecimento do testador, com as respectivas provas e qualquer circunstância digna de nota. Percebam que é um procedimento completamente especial, né? Depois de ouvido o MP, não havendo dúvidas a serem esclarecidas, o juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento. Feito o registro, será intimado o testamenteiro para assinar o termo de testamentaria. Se não houver testamenteiro, se não for deixado ninguém como testamenteiro, se não houver testamenteiro nomeado, ou se ele estiver ausente ou não aceitar o encargo, o juiz nomeará um testamenteiro dativo, observando se há preferência legal. Quando o testamenteiro for dativo, todos os herdeiros, né, do testador serão parte do processo. O testamenteiro deverá cumprir as disposições testamentárias e prestar contas em juízo do que recebeu e despendeu, observando o disposto em lei. Qualquer interessado, exibido o traslado ou a certidão de testamento público, poderá requerer ao juiz que ordene o seu cumprimento, observando no que couber o disposto no 735. A publicação do testamento particular poderá ser requerida depois da morte do testador, pelo herdeiro, pelo legatário ou pelo testamenteiro, bem como pelo terceiro detentor do testamento, se impossibilitado de entregá-lo a algum dos outros legitimados para requerê-lo. Então, quem possuir o testamento tem legitimidade para apresentá-lo. Pode ser, inclusive, um credor, né? Alguém que tem um crédito para receber. Serão intimados os herdeiros que não tiverem requerida a publicação do
testamento. Verificada a presença dos requisitos da lei, ouvido o MP, o juiz confirmará o testamento. Aplica-se o disposto nesse artigo ao codicílio e aos testamentos marítimos, aeronáuticos, militar e nunca putativo. Observará o cumprimento do testamento disposto no artigo 735. Então, essa disposição aqui sobre testamentos, testamento cerrado, testamento aberto, ela não apresenta nenhuma dificuldade para nós e muito pouco provável aparecerá em questão de prova. A gente trabalha com ela por uma formalidade e porque ela está prevista dentro do Código de Processo Civil. Mas a regra do testamento cerrado e a apresentação dele não tem nenhum mistério, Ele é obviamente um ato formal, deve respeitar esses artigos a partir do 735, mas não apresenta questão de prova porque não tem grandes procedimentos aqui. O máximo que vai se fazer é cumprir o testamento. Regras de o quanto pode se testar, o quanto não pode se testar, bens que são testáveis e não testáveis, isso é matéria de outra aula. Certo, galera? Dessa aqui, ficamos por aqui.